Olá, meus queridos amigos. Como eu havia prometido, chegou a nossa hora de ouvir histórias. E eu vou contar então para vocês uma história muito interessante. Este livro foi escrito por mim e as ilustrações são de um jovem muito talentoso, Eduardo Dalry Borges. Então vamos lá, prontos? Era uma vez Melinha, a doce abelha rainha. No castelo da rainha Melinha, a colmeia fervilha. O dia de sol radiante, o céu pintado de azul, animam o enxame nos preparativos para a grande festa do mel. Melissa, Melânia e Imelda, 3 irmãs muito sapecas, afastam-se do castelo para jogar na praia e não avisam ninguém. Guardem o nome das abelhinhas. Qual é o nome das abelhas? De repente, uma lufada de vento arremessa as abelhinhas sem dó nem piedade para as águas do mar. Misteriosamente são sugadas para as profundezas do oceano. Quando percebem, estão no castelo do reino encantado do peixe-rei. O soberano e toda a corte, curiosos, cercam as abelhinhas, olhando-as como se elas fossem seres de outro planeta. Assustadas, 3 irmãs apressam-se a apresentar-se, dizendo-lhes de que reino vinham. E então são muito bem recebidas por todos e depois são conduzidas aos seus aposentos. No outro dia, Dona Tartaruga Cicerone do Reino calmamente acorda as abelhinhas e as acompanha numa visita pelo castelo. Passeiam pelos jardins, pelo shopping, visitam a casa de cultura e finalmente chegam à biblioteca. Na biblioteca Netuno, são recebidas pela simpática bibliotecária Estrela do Mar, que as leva para a sala de contação de histórias. Vejam o nome da biblioteca Netuno, né? Sabe quem é Netuno? O Netuno é o deus dos mares e oceanos na mitologia romana. E lá está o velho caramujo Dom Casmujo, todo cheio de cracas, rodeado de peixinhos, moluscos e crustáceos, contando as mais belas histórias do fundo do mar. Melissa, Imelda e Melânia pedem a Dona Tartaruga para ficar mais tempo na biblioteca, pois estão encantadas com os livros e com o contador de histórias. Todos os dias, muito animadas, vão para a biblioteca ouvir as fantásticas histórias de Dom Casmujo. Mas a saudade da colmeia começa a doer em seus corações. Sentem falta de suas amiguinhas, da doce rainha Melinha e do sabor incomparável do mel. No 8º dia, Imelda surpreende suas irmãs Melânia e Melissa chorando e decide pedir ao peixe-rei, ao soberano, que as mande levar de volta ao castelo da colmeia. O rei, muito amável, preocupado com o bem-estar de suas visitantes, ordena a gaivota expressa que as conduza até o castelo da rainha Melinha. Na despedida, entrega-lhes um colar de coral e outro de pérolas, presentes para a rainha. Enquanto isso, no castelo da rainha Melinha, as abelhas trabalham tristes. Não podem imaginar o que teria acontecido com as 3 irmãs tão queridas. E quando Melânia, Imelda e Melissa aparecem sãs e salvas, o enxame exulta de alegria
e a rainha sai de seus aposentos para recebê-las, querendo saber o que lhes acontecera. As abelhinhas contam-lhe tudo, tim-tim por tim-tim. E Melinha, a rainha, está muito feliz com a volta das abelhinhas. Passados alguns dias, as 3 abelhinhas começam a sentir saudade das histórias do velho caramujo Dom Casmurro. Todo enxame nota que elas andam tristes e diferentes. A abelha rainha, que não quer ninguém descontente em seu reino, manda chamá-las para uma conversa. Melissa, Melânia e Melda, vocês deveriam estar contentes porque voltaram vivas para a nossa colmeia, mas vocês estão tristes. O que posso fazer para vê-las felizes? Majestade, nós estamos com saudade das historinhas de Dom Casmurro e dos livros maravilhosos que havia no reino encantado do Peixe-Rei. Quem sabe, Vossa Majestade cria uma biblioteca no Castelo da Colmeia. Seria maravilhoso. Por que será que as abelhinhas ficaram tristes, hein? A rainha é uma administradora de visão, percebe que investir no conhecimento, no lazer e na cultura tornará o seu reino muito mais adiantado e a biblioteca pode proporcionar tudo isso. E olha demoradamente para as 3 e pensa, é verdade, a leitura é muito importante. A leitura modifica as pessoas, a leitura transforma realidades e, olhando para elas, decide. Vamos criar uma biblioteca muito especial para a nossa colmeia. As 3 abelhinhas contêm-se para não voar sobre a rainha Melinha e cobri-la de beijos. Afinal, ela é uma rainha, tem que ter certo respeito. E em coro diz, Majestade, Vossa Excelência é a rainha mais doce do mundo. Fazem uma reverência e saem zigue-zagueando felizes da vida. Vejam o que elas foram encontrar no fundo do mar, no reino encantado do Peixe-Rei. Foram encontrar livros, foram encontrar lá o Dom Casmurro contando história. Quando a gente lê ou ouve uma história, nós saímos, vamos como que para as nuvens, né? A arte consegue fazer isso conosco, né? E eu comparo assim o livro como se fosse um aviãozinho, como vocês estão vendo aí. O livro nos leva para lugares onde a gente até nem pode ir, mas com a imaginação, né? Ao ler um livro, através da nossa imaginação, nós vamos nos transpor para lugares maravilhosos, para ouvir histórias lindas. Até que, enfim, chega o dia da grande festa, quando os reservatórios estão cheios de mel, aí acontece o quê? A inauguração da biblioteca. Melurdes, uma abelha muito amável, é a bibliotecária e adora contar histórias. Melissa, Melânia e Melda, cujos olhos brilham de felicidade, pois sabem que o mundo encantado abre-se para elas, ficam atentas para ouvir as histórias tão esperadas. Vejam que maravilha poder ter acesso a livros, a ler historinhas. E quem ainda não sabe ler, a ouvir as histórias que os outros nos contam, né? Que saem daqueles livros. Leiam, gente. Coisa maravilhosa é poder ler uma historinha bonita num livro. E as abelhas adultas
começam a entrar na biblioteca, assim, a princípio meio constrangidas, mas depois elas descobrem o tesouro do conhecimento, o tesouro que existe dentro dos livros e do lazer também, para poderem esvaziar a mente do trabalho, né? E aí os invernos chuvosos e cinzentos adquirem outro sentido, porque as abelhinhas as operárias podem ir para a biblioteca ler livros. E essas abelhas operárias, aquelas que fabricam o mel, passam a trabalhar com muita alegria e entusiasmo e conseguem produzir. Quando a gente trabalha com alegria, né, e com entusiasmo, a gente produz muito mais. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês já visitaram a biblioteca da sua cidade. Se não visitaram, está na hora de fazer uma visita em bibliotecas públicas que tem livrinhos, tem biblioteca infantil lá dentro, livros para crianças. E também visite a biblioteca escolar, porque este livro irá para a biblioteca escolar e também para as bibliotecas públicas e casas de cultura. Então, vocês podem retirar esse livro lá na biblioteca de vocês e matar a saudade desse nosso encontro. E eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, que eu não vou responder, nem vocês vão me responder agora. Isso aí é para vocês pensarem e depois, quando vocês tiverem aula presencial, poderem conversar com a professora, conversar com os amiguinhos de vocês. Vocês já podem ir conversando também com os pais. A pergunta é a seguinte: eu tenho aqui um baú cheio de moedas de ouro, de pedras preciosas, de objetos raros, de objetos de valor. E tem um livro, um baú cheio de livros. Aí vocês vão, a pergunta é esta: qual desses baús é mais importante, tem mais valor para nós? E aí vocês vão pensar nisso e no próximo, quando vocês se encontrarem em sala de aula, vocês vão conversar com a professora. A colmeia de melinha, doce abelha rainha, bate o recorde de produção e fica famosa no planeta Mel. E na última página do livro, eu deixei sugestões para os professores, para os pais de vocês e para os contadores de história, né, trabalharem sobre o livro, e também sugestões de atividades. E vocês olham ali em cima, ó, uma criança bem novinha, né? Ainda não sabe ler, mas ela já se delicia, ela já está lendo as imagens que existem dentro do livro. Então, os pais, desde antes da gente se alfabetizar, os pais já devem mostrar livros, mostrar as gravuras, as imagens coloridas para os seus filhos e contar historinha antes deles dormirem, né? E ali na outra gravura ali embaixo, vocês estão vendo uma professora contando história para os seus alunos que estão, certo, na primeira série e ainda não estão dominando a leitura, porque até que a gente domina a leitura, o bom é ouvir histórias e aos poucos nós vamos lendo, né? E eles estão encantados com a historinha que ela está contando. Aqui é a contracapa do livro. A contracapa do livro é as costas do livro ali. No castelo de Melinha, doce abelha rainha, o inesperado acontece. Eis a história de 3 abelhinhas sapecas que vivem experiências fantásticas. Mergulhe nesta aventura e boa leitura. Agora, vocês já mergulharam nesta aventura e já sabem, né, do que aconteceu com essas nossas 3 abelhinhas, Melinha, Melânia e Melissa. Vocês gostaram da história? Se vocês gostaram, vocês vão assim, ó,
sempre que vocês puderem, né, procure pedir de presente livros para vocês lerem, porque quem lê fica diferente de todas as outras pessoas. Então vamos ler muito. E vocês têm em casa algum cantinho especial para colocar os livros de vocês? Vocês não têm, está na hora. Pegue uma caixa de papelão, enfeite, façam colagem e ali vocês vão colecionando os livros que vocês vão ganhando de aniversário, que vão comprando e vão lendo. E também vocês podem combinar isso com outros coleguinhas, eles também podem fazer a mesma coisa e vocês podem trocar de livros, então vocês podem ler muito mais livros sem precisar comprar. Agora vocês sabem que já viram a história, as abelhas adoram flores e colhem o néctar, que é um líquido que tem dentro da florzinha. Elas colhem esse néctar para se alimentar e também para produzir mel. E essas flores que vocês estão vendo aqui, elas se chamam hibiscos ou mimo de Vênus. E havia muito dessas flores aqui no litoral. Eles faziam até assim, ó, plantavam em volta das casas formando uma cerca florida. E com esta flor aí também se faz chá, que é muito moderno agora, chá de hibisco. A gente já compra prontinho os sachês. Mas tem uma coisa, minhas amigas e amigos, precisamos ter cuidado com o nosso meio ambiente. Vocês sabem que as inseticidas que são utilizadas nas lavouras, elas são uma ameaça para as abelhas, porque aquelas plantações florescem, as abelhas vão ali e existe veneno que foi colocado, que o agricultor coloca para as pragas, né, que atacam a plantação, e muitas abelhas estão morrendo. Tá? Então, vamos também conversar sobre isso aí na sala de aula. Quando eu tinha meus netos pequenos, hoje todos eles aí já estão na faculdade, e eu sentava e começava a ler história para eles. E aí tem um livro de Natal, uma história muito linda, e vocês vejam eu contando e a atenção deles para a história que eu estava contando. Aqui queria apresentar para vocês todos os livros que eu escrevi. Alguns fiz também em CD, livro eletrônico, e-book. E também tenho participação em antologias. Antologias é um livro que vários escritores participam. E como eu resgatei a história do litoral norte, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Almirante Tamandaré me prestou uma homenagem, fez uma faixa com essas imagens aí, com essas fotografias, Tramandaí antigo e moderno. Eu fiquei muito feliz. E agora chegamos ao final do nosso encontro, que desta vez foi online, né? Nós estamos utilizando uma tecnologia moderna e, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, nós vamos nos encontrar de verdade, isto é, presencialmente. Eu olhando vocês, vocês olhando para mim. Então, fica aqui o meu muito obrigado por ter essa oportunidade de contar essa história da Melinha, a doce abelha rainha, para vocês.